Oi, Carol. Ei, Rô, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem também, boa noite. Boa noite a Bem-vinda. todos que estão aqui. Tá em Floripa? Tô em Floripa, Sim, Rô. né? Vai estar onde agora? Exato, tô aqui. Finalmente realizei o sonho de vir morar aqui, né? Daí um mês depois eu tenho que ficar só em casa, não dá pra ver nada da cidade. Maravilhoso. Não ia fazer muita diferença onde tá, né? Faz muita diferença. Não, mas aqui, às vezes eu tenho que passear com o meu cachorro e a cada passeio eu falo já, nossa, tô feliz por estar aqui. Eu queria muito estar aqui, então tá sendo bem legal, assim. Mesmo que a gente não possa aproveitar tudo que o lugar oferece, né? Mas logo vai poder. Logo todos poderemos. É, com Esperamos. certeza. Com E, certeza. bom, gente, Carol Nalon é uma querida conhecida, foi apresentada pela minha esposa Mari, que estuda o trabalho dela há um bom tempo já. Carol falou no Humanos de Negócios no ano passado, junto com o Gustavo Git, que foi um dos companheiros de live aqui também. E para quem não conhece, tem algumas pessoas que vão entrar aí também pelo perfil da Carol, o Mando de Negócios é um projeto que eu criei para colocar luz em pessoas que eu admiro, que me inspiram, né? Que são pessoas que aí tem muita gente em volta agora, já que a gente acredita que são pessoas que podem ajudar a transformar a sociedade, transformar o capitalismo, trazer uma visão de mundo mais inclusiva, mais justa, com oportunidade para todos. E eu acho que as lideranças que a gente olha em geral são aqueles caras bem-sucedidos no mundo dos negócios, CEOs, etc., que não necessariamente são os melhores líderes para todos, né? Talvez sejam os melhores líderes para os acionistas, para concentrar renda, que é tudo que a gente não precisa. A gente está vendo quanta desigualdade, né? Essa pandemia do Covid jogou na nossa cara. A gente está aprendendo muito com tudo isso. E aí, durante esse processo, a gente começou a fazer essas lives para conversar com essas pessoas inspiradoras que nos ajudam a compreender melhor o mundo, a aprender ferramentas. E a Carol é uma dessas. Muito bem-vinda, Carol. Muito legal que você está aqui com a gente nesse. Agradeço demais, Rô, agradeço demais. Inclusive, já até fazer um comentário sobre isso que você trouxe, né? Eu acho muito legal a ideia do Mano de Negócios, né? De abrir umas frestas de provocação, né? Em um mundo que é tão difícil de provocar, então é um projeto que eu acho que é bem corajoso, assim, da tua parte. Imagina colocar o Git no palco, corajosíssimo. Ele foi falar mesmo, né? Foi incrível participar daquele painel. E senti que eu Muito bom. estava falando tantas coisas que realmente estão muito de encontro com os meus valores. Mas uma coisa interessante dessa pandemia foi perceber que logo que ela começou, então eu acompanho, né, muita galera de empresa, assim, a gente faz bastante trabalho com empresa, e aí logo já tinha, assim, as fórmulas para os líderes de como tocar essa pandemia. Como E tocar a aí, e pandemia? eram... Oi? Como tocar a pandemia? De como conseguir com a produtividade, né? Como seguir com o seu time. E aí e tudo, tipo, todo o convite que a pandemia traz a gente precisa se abrir, se realmente se conectar, olhar para o outro, olhar para as reais necessidades humanas, né? E Uhum. aí, de novo, mesmo no contexto de pandemia, algumas pessoas ainda insistindo na fórmula fechada, né? Seja o líder que mostra o caminho. É muito interessante isso, assim, como tem essa resistência, né? Uhum. Desse velho paradigma, assim. Não, total, e acho que esse é um bom assunto para a gente começar a explorar também, Carol, porque você tem essa experiência, né? Você está entrando, eu estava até vendo um material do Marshall Rosenberg, né? É o cara Uhum, que criou a sim. comunicação não violenta. E era focado em corporações, né? Como levar esse tema para as corporações. E falava muito de estrutura ali, né? Que de alguma maneira o treino da comunicação violenta é você conseguir entrar no lugar e falar com as pessoas para talvez transformar aquela realidade ali, para poder mudar as estruturas, para então criar uma vida que seja mais digna, decente e justa para todos, né? Nesse seu Uhum. trabalho dentro das empresas, como é que você vê isso? O que você viu, né? Se lá no início tinha essa ordem, se não vamos tocar a pandemia, vamos organizar as coisas aqui.
que mudou nesses últimos 50 dias? Né, porque é um período bem marcado, bem específico. De repente, todo mundo está confinado dentro de casa, não pode mais trabalhar na empresa. Acho que muda muito a questão da hierarquia, da autoridade, né? O cara não está mais vendo se você está chegando às 9 da manhã e está saindo às 6 da tarde, cumprindo o seu horário de Sim, trabalho. sim. Bom, eu acho que, primeiro, então, você falou do Marshall, né? Que ele fazia esse trabalho nas organizações. E ele tinha uma fala interessante, porque ele fazia esse trabalho em campos de refugiado, então em zonas de guerra, com conflito de gangue de rua, quando tinha conflito em escola, conflitos diplomáticos, né? Ele estava em tudo quanto era tipo de conflito e ainda assim ele falava que ele não conhecia um lugar mais violento do que o universo corporativo. Ah, é? Uau. Porque ainda nessas regiões, a raiva, as emoções, elas estão sendo extravasadas, ainda que de uma forma que não gere conexão alguma, que possa escalar o conflito, mas as pessoas estão extravasando de alguma maneira. E no ambiente corporativo, é uma violência silenciosa, porque a gente tem esse contrato, né? Aqui a gente só traz o profissional, a gente não traz o pessoal. E o profissional é assim, sem sentimentos, né? Então a gente conseguiu criar essa grande ilusão, assim. E hoje em dia, o grande motivo da insatisfação com o trabalho é justamente as pessoas não terem nenhum senso de pertencimento àquele local de trabalho. E muita gente que pede demissão por conta do relacionamento direto com o chefe. Então, a pessoa não pede demissão da empresa, pede demissão do chefe, né? E aí você vai ver esses chefes, assim, a última coisa que eles querem é eles serem o motivo de demissão do funcionário deles. E aí, uma coisa interessante dessa pandemia é que, mesmo as pessoas querendo manter um pouco dessa pose, muitas delas não estão conseguindo, né? Porque a vida pessoal e a profissional, elas estão mostrando que elas nunca foram separadas, né? Então, você tá aqui numa reunião, aquilo que a gente deu super risada do cara lá, dando uma super entrevista, acho que foi na CBN, né? Ele tava aqui todo terno e gravata, aí de repente entra os dois filhos, entra a mulher, todo mundo rindo, olha lá. Isso daí virou a rotina, né, das pessoas. Tá, a chefe entra na reunião, de repente ela vira uma batata e ela fica de batata a reunião inteira. Ou de repente, cara, uma pessoa perdeu alguém. E aí você vai e tem uma reunião com essa pessoa, sabe? E aí? Então, agora está sendo muito essencial fazer uma coisa que todo mundo tinha que estar fazendo sempre, que antes de pandemia já era o que eu e a Ju Caldeirão, tô inclusive vendo que a Ju Caldeirão está aqui, ela é minha parceiraça lá no Instituto Thier, ela e a Ju Portas. E se a gente martela que a gente conectar antes de resolver. Então, por isso que eu falo que é bem problemático, assim, começou uma pandemia, 5 atitudes que você tem que ter para ser uma boa liderança. Tá, uma coisa meio fechada, assim, sabe? A fórmula pronta. Porque, na verdade, a gente tem que conseguir cada vez mais ter uma postura de abertura, abertura, abertura. E aí, se a gente conseguir começar a fazer isso de verdade no âmbito interpessoal, a gente vai ver que isso vai refletir no estrutural. Que não vai ter jeito. Se a gente der abertura, 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 abertura e escutar quais são as necessidades humanas das pessoas envolvidas ali, uma hora a empresa vai sacar que o lucro não pode ser a coisa mais importante de todas as empresas. E um lucro que pensa de uma maneira assim infinita, quanto mais melhor, não tem teto para esse lucro, né? Então isso tira um pouco o sentido da dignidade humana, sabe? Porque daí. E como que a gente chegou nesse acordo maluco que tá tudo bem ser assim? Que todo mundo concorda? Porque no fundo não é todo mundo que concorda. Não, todo mundo quer ver sentido, quer ver significado, né? Mas as pessoas obedecem, né? Tinha um chefe meu que tinha, né? O Fábio Barbosa, que era presidente do Banco Real, depois Santander, um líder incrível, eu aprendi muito com ele. E ele tinha uma frase que ele falava brincando, que foi algo que você falou. Ele falou assim: gente, o problema é que a gente contrata um profissional, mas sempre vem um ser humano junto. E aí tem que lidar com o ser humano, né? E o Fábio brincava que, na verdade, ser CEO era ser psicólogo das pessoas ali, né? Porque todo mundo tem uma necessidade,
Algumas manifestam, outras não, você tem que perceber e tudo mais. E eu acho que, em geral, no mundo corporativo não tem esse espaço para as pessoas expressarem essas necessidades, né? Essa abertura que você está falando. Então, eu queria explorar um pouquinho mais, Carol, como é que é, na sua visão, assim, como é que a gente cria essa abertura, como é que a gente aproveita esse momento agora, porque escancarou muita coisa. Hoje é super normal você estar numa reunião no Zoom, a criança está com um filho de 2, 3 anos no colo, a criança aparece, né? E de repente as crianças começaram a fazer parte da dinâmica do trabalho, que nunca foi permitido. Nas empresas, a criança tem o dia das crianças, é o dia que você pode ir lá. Em geral, é numa sexta-feira, né? Mesmo que o dia das crianças seja numa terça, o dia das crianças irem é uma sexta-feira, porque é o dia que menos se trabalha. Então, algumas crenças estão caindo por terra muito fortemente agora. Queria que você Sim. comentasse um pouco sobre como criar essa abertura. Então, eu acho que assim, não dá mais para, por exemplo, vamos ligar o computador e fazer uma reunião sem fazer um check-in antes. Como é que vocês estão? O que está acontecendo? Né? E não é só como vocês estão. Então, tem uma infinidade de perguntas que podem ser feitas nesse momento, né? Pode ser assim, tipo, o que você sente que está te distraindo, te perturbando, que está sendo mais difícil nessa última semana? De alguma maneira a gente pode aqui ajudar? Como que estão seus familiares? Você está com alguma preocupação em relação aos seus familiares, às pessoas que você ama? Ou como é que vocês estão? Vocês estão querendo já mudar de assunto porque vocês não aguentam mais também? A gente só está falando dessa pandemia. Vocês precisam que a gente abra espaço para falar de outras coisas? E aí você pode tanto fazer um check-in numa reunião, ou essa pergunta pode ser em uma reunião que você criou só para ter uma conexão maior com a tua equipe, porque eu acho que é muito importante, tipo, agora, pelo menos uma vez por mês, ter uma reunião dessa, sabe? De em que página estamos e de conexão. É claro, você não vai começar a questionar as estruturas logo de início. Isso é um trabalho, é um super trabalho. Mas só de criando esse espaço seguro para as pessoas falarem como ela tá, já é um baita de um pontapé. E, Carol, como é que você faz nesse dia a dia, o que você tem feito para criar essa abertura? Assim, como é que se trabalha essa receptividade das pessoas para poder olhar para o outro de uma maneira autêntica, sincera, desarmada, vamos chamar assim, né? Porque comunicação não violenta é isso, né? No fundo é você aparar os conflitos que sempre existem na nossa comunicação, que a gente aprendeu. Eu não entendo nada de comunicação não violenta, tá? Tô falando que eu entendo aqui, da minha percepção. Mas que a gente acostumou a falar de um jeito agressivo para cada um garantir seu espaço e tudo mais. Talvez seja isso que tenha sido um fator determinante da nossa evolução. Mas isso aí ficou para trás, a gente evoluiu. Só que claramente não ficou, porque a gente olha o nosso presidente da República, é um energúmeno, né? Você não tem como conversar com ele. E mesmo assim, muita gente acha que ele se comunica bem, porque o cara abre live e tudo mais. Então a gente tá vendo que esse jeito autoritário de falar, ele está muito presente ainda no nosso dia a dia. E nas empresas é o que faz as empresas andarem, muitas vezes, porque esse cara que é o chefe é um trator, né? Fala, o cara é um trator. O que é um trator? O trator é um cara que atropela as pessoas, né? Ele faz o que é bom para a empresa sem se preocupar com o cara que está ali na frente dele. Então, como é que a gente consegue lidar? Como é que você faz o seu trabalho de criar essa abertura dentro das empresas, considerando todo esse contexto que não é nem um pouco favorável para isso? Sim, então, aí o que eu chamo de criar abertura? É trazer para cada conversa mais espaço, é trazer empatia para cada conversa. Então, por exemplo, se eu te pergunto como é que você tá, né, como é que tá sendo esse contexto para você de pandemia, e aí, sei lá, me diz um problema aí que você tenha passado desde que a pandemia começou. Aí eu vou reagir de duas maneiras, tá? Uma mais normal, assim, mais fechada, e outra que
tenha um pouco mais de abertura, que eu tente me conectar com você de verdade. Tá, tem um problema que logo no início da pandemia a gente estava muito preocupado com o trabalho, né, de conseguir dar conta das coisas. E a Mari, minha esposa, ela tem uma empresa de eventos. E aí, de uma hora para outra, acabaram todos os eventos dela. Então, ela ficou sem receita nenhuma, precisava se reinventar. A gente pegou a nossa... Ela foi para Porto Alegre, levou a nossa filha pequena de 2 anos e meio e deixou lá. Para a avó dela cuidar, para a gente ter um espaço para trabalhar. E foi uma decisão super difícil. No dia que ela foi, assim, eu fiquei a manhã inteira chorando com ela no colo, assim, porque eu não conseguia entender, né, como é que a gente estava deixando a nossa filha ficar longe de nós nesse momento. Então, para mim, esse foi um problema relevante. Sim. Aí eu aqui, bem intencionada, mas com uma postura fechada, tá? Eu falaria assim, Rô, é difícil, mas, meu, você e a Mari, imagina, vocês são maravilhosos, vocês vão tirar isso de letra, assim. Tenho certeza que vocês já tiveram várias ideias, né? E, meu, a Flora adora a avó dela, então tudo bem ela ficar lá, né? Pô, vocês vão sair dessa, cara. Tipo, não pensa assim, não fica mal, sabe? Uhum. Então, é uma pessoa bem intencionada. Só que assim, o que acontece? Fecha, né? O que você fala a partir daí? Beleza. não é tão Não, vai dar simples certo. assim, né? Vai dar certo. Outra coisa. E aí, pensa uma reunião de check-in, todo mundo falando, o líder ali abre espaço para as pessoas falarem, só que aí ele reage dessa maneira. O que adiantou abrir o espaço de escuta? Uhum. Só mostrou que você não está escutando. Então, na prática, daí seria outra coisa. Então, meu, o que será que você está sentindo? O que será que é importante para você? Então, daí eu checaria o que está rolando com você. Então, eu poderia falar, caramba, Rô. Então, esse início de pandemia foi bem conturbado, né? Meio que tirou o chão da maneira como as coisas funcionavam para vocês. Vocês precisaram tomar essa decisão de ficar longe da Florinha por um tempo até entender. Imagino realmente que tenha sido bem desafiador, assim, né? Como é que vocês estão agora? Como é que foi esse tempo? Uhum. Foi. Aí já abre espaço para trazer outras coisas, não Não, você é? já vai contar de como é que vivenciou aquilo, né? O que passou, o que aconteceu depois. Sim. Então isso é um princípio aqui, o primeiro passinho, Uhum. né? Se conecta com o que o outro está trazendo e tenta checar os sentimentos, o que é a necessidade, o que era importante para a pessoa. Isso, em geral, vai fazer com que a pessoa se abra mais, fale mais, até o momento que você acha que já tem conexão e talvez você tenha algum conselho, alguma sugestão também. Aí tudo bem, a partir do momento que tem conexão, a gente pode seguir para uma solução, né? Então, isso é o primeiro passo, mas é um passo muito importante, porque é com ele que a gente vai gerando abertura para as coisas mais importantes serem conversadas. E Uhum. para que, em algum momento, a gente saia desse paradigma, ou as minhas necessidades ou as suas. É tipo, meu, como é que são as minhas necessidades e as suas, né? E eu concordo, assim, quando você fala, quando você traz todo, né, o contexto político que a gente está vivendo, que é uma gestão política que está avançando de acordo com o modelo autoritário, a gente tem que ter muita disposição, muita bondade, muita coragem para se comunicar de uma maneira diferente disso. Porque é lógico que eu tenho vontade de sair xingando todo mundo. É claro que tem um rancor dentro de mim, de quem apoiou esse projeto, sabe? Mas adianta, se a gente cair nessa, a gente vai eu não sei, parece que tem uma frase do Hitler que ele falou alguma coisa assim, eu posso morrer, mas a semente já está plantada aí. Tipo, ele não morre, entendeu? Então, foi até uma coisa que a gente conversou num podcast com Coemergência. Construir mesmo essa cultura do diálogo. Uhum.
para que um dia, eu acho que já que a gente está sonhando um novo mundo, né, nesse contexto de pandemia, para que um dia quem se comunica dessa maneira autoritária, né, fechada, desumana, que a gente olha e fale, não, eita, não, calma, o que você quer dizer? Porque ninguém tem, calma, assim não, a gente não vai comprar essa ideia e sair replicando ela, a gente precisa entender melhor, né? Só que agora a gente está com esse super desafio, né? Porque a gente, na verdade, está super aprendendo a viver e conviver num mundo que tem mídias sociais. Mídias sociais que têm caracteres limitados, que é a foto, que é o texto, né? É tipo, todo mundo se informando por WhatsApp. Então é muito engraçado também a gente não questionar esses canais por onde a comunicação está sendo feita, né? Então, várias pessoas falam assim, Carol, como conversar melhor no WhatsApp? Não, não tem, por que a gente vai conversar melhor no WhatsApp? Não é pelo WhatsApp que a gente vai conversar melhor. O WhatsApp é ótimo. A gente manda, combina uma coisa, manda uma foto, um vídeo, dá boa noite lá, bom dia, manda um texto, sei lá. Mas não é pra gente se conectar. O humano não tem nada que favorece a comunicação humana no WhatsApp. A conexão humana ela é feita de pelo menos isso aqui, de olhar, ver qual é a feição, melhor ainda se a gente puder sentir, estar perto, tem a coisa da temperatura, sabe? Então, cara, esquece. Um círculo de conversa é uma tecnologia centenas de vezes mais avançada do que um WhatsApp. Em se tratando de conexão humana, sabe? Sim. E aí, Carol, já que você trouxe esse assunto, já que a gente trouxe esse assunto, queria falar um pouquinho mais. Esse projeto de comunicação autoritária que está sendo apoiado por muita gente, etc. Você falou, a gente não pode cair nessa, mas de alguma maneira a gente já caiu, né? Porque em todos os assuntos assim da família, grupos de trabalho, tarará, tarará, volta e meia vem esse assunto e todo mundo pisando em ovos, porque você convive com pessoas que acreditam em uma coisa diferente de você, sem julgar o que é certo ou errado. Também que eu não acredito muito em certo e errado. Existe uma experiência da realidade, né? A gente administra essa experiência de acordo com nossas crenças pessoais, nossos valores, mas a gente tem a tendência de achar que aquilo que aquela pessoa está falando não é bom. Por algum motivo, se eu não acredito. E como é que a gente entra numa conversa com uma pessoa que acredita em algo totalmente diferente do que a gente acredita, e a gente muitas vezes tem essa tendência de querer mudar a mente da pessoa. Isso é muito difícil. Primeiro, vale a pena querer mudar a mente de alguém se você acha que está muito certo daquilo ali? Ou qual que seria o melhor jeito de levar adiante uma conversa dessas quando você está muito em desacordo com o que aquela pessoa pensa? Puta, muito bom. Então, primeira coisa, essa discussão do que é certo e do que é errado, né? Porque, será que não tem mesmo, né, o que é certo e o que é errado? A comunicação não violenta, ela não é uma mediação de conflitos, na qual eu me preocupo em buscar essa postura imparcial. Na verdade, a comunicação não violenta, ela nasceu justamente em movimentos revolucionários que tinham uma posição bem marcada ali de resistência à violência. Então, tudo que vem com não violenta, ela tem uma posição política, que é favorecer a vida. Então, ela denuncia, ela rejeita, ela resiste a tudo que não favorece a vida, né? Então, agora, se tem uma pessoa que diz, não, vamos todo mundo para a rua, esse vírus não existe. Ou, não, ou vai ser pior, a gente tem que ir para a rua. O lance isso está equivocado. Por mais que a gente ainda não tenha certeza de quais são os impactos econômicos que isso vai ter, qual é a menor maneira de reabrir a economia, por mais que esteja tudo incerto, a gente sabe que se reabrir agora, isso não é a posição, não é a decisão que melhor favorece a vida. Então eu tenho um posicionamento diante daquilo. Só que eu não preciso necessariamente achar que aquela pessoa faz aquilo por mal, que ela não tá realmente nem aí com ninguém. Ela pode não estar nem aí com ninguém? Ela pode querer que as pessoas morram? Ela pode ser uma psicopata? Pode.
Mas aí o exercício da comunicação não violenta é: eu quero tentar me conectar com essa pessoa? Primeira pergunta, quero. Tá, então se você quer, ótimo. Você pode falar também, não, não quero. Problema resolvido. Você continua achando ela uma pessoa inescrupulosa, não se conecta com ela, beleza, o mundo segue, né? Mas eu quero me conectar. Então daí você tem que fazer esse exercício. Cara, que necessidade essa pessoa tem? O que será que está por trás disso que ela está falando? E uma necessidade é algo que a gente compartilha, né? Então, por exemplo, essa pessoa ela tem necessidade de segurança. Isso é uma necessidade. Enriquecer pode ser a estratégia dela para atender essa necessidade de segurança. Pode ser que eu não compartilhe dessa estratégia. Pode ser que eu tenha a minha necessidade de segurança atendida de outras maneiras, por comunidade, por ter o suficiente, né, um salário suficiente para eu viver e tal. Mas se eu começo a pensar, cara, o que pode estar por trás dessa atitude absurda e quais necessidades estão ali, a gente consegue encontrar as necessidades, até da pessoa que a gente enxerga como nosso maior inimigo, sabe? É claro que também isso exige uma disposição da gente. E aí, se eu tô afim de dialogar com essa pessoa, eu posso tentar checar essas necessidades. Assim como eu estava tentando checar aqui com você quais eram as necessidades por trás dessa dificuldade que vocês passaram no início da pandemia, eu posso tentar conversar com o meu tio, com o meu primo, com o meu amigo que está defendendo isso. De novo, o WhatsApp e o Instagram não é o lugar ideal. É bem importante a gente falar assim, meu, você topa ter uma conversa sobre isso? Posso te ligar? Podemos, né, trocar uma ideia? E aí a gente tem que sair também, acho que dessas conversas, sempre com uma sensação de que eu ainda também tenho algo para aprender. Porque, assim, atira a primeira pedra quem não tem dúvida sobre quais vão ser os melhores caminhos para a gente seguir por essa pandemia, né? Se essa pessoa tem alguma informação sobre reabrir a economia de forma segura, pô, eu tenho bastante interesse em saber. Porque, pelo que eu sei, os maiores especialistas do mundo estão se debatendo sobre isso. Então, se ela tem alguma informação, eu quero saber. Então, é claro que a gente vai querer mudar a cabeça do outro. É claro que a gente vai querer fazer o outro mudar de opinião. Mas, cara, verdade seja dita, assim, a gente não... São poucas as pessoas que em uma conversa conseguem virar e falar assim, tá aí, nunca tinha pensado dessa maneira. Verdade, agora mudei. Sabe? Às vezes, na melhor conversa do mundo, a pessoa ainda vai sair meio... E aí depois ela vai ali... Entendeu? Então, nossas conversas, elas são meio que você está plantando sementes, assim. E, em última instância, por mais que a pessoa não mude a maneira dela de pensar sobre aquele assunto nesse momento, pelo menos nesse instante você vai estar sendo um exemplo de como ter uma conversa saudável nesse novo mundo que a gente quer ter de conversas saudáveis. Muito sabe? importante Então, falar isso. Eu estou pensando aqui sobre a nossa urgência, né, de transformação. E aí tá muito claro isso tudo agora, assim, pelo menos na relação às mudanças climáticas, né? A gente estava pensando, nossa, a gente precisa se preparar para o momento em que tiver uma crise de mudança climática. De repente, esse momento chegou, já está aí, né? Talvez as coisas que a gente vai experimentar lá na frente sejam mais dramáticas ainda do que ficar preso em casa, recebendo comida quem tem dinheiro para comer, né? Porque tem gente que está recebendo dinheiro para poder receber comida. Então, mas talvez seja muito pior a situação. E aí a gente está, nesse momento, se preparando agora. Uma ferramenta como a comunicação não violenta, eu acho que ela chegou num momento importante da humanidade, que estava muito claro que tinha muitos conflitos ali, precisava encontrar um jeito das pessoas se conversarem. Agora, como é que a gente usa a CNV para acelerar essa transformação, se é que é uma ferramenta que pode ser usada para isso? Seria bom se todo mundo se aprendesse nas escolas, CNV seria uma coisa bacana, se todo mundo pudesse aprender um pouquinho de como se comunicar melhor e se ajudar a transformar o mundo mais rapidamente.
É muito louco isso, assim, porque É uma pergunta, tá? Não sei. é uma pergunta ótima, assim. Eu não sei como. Porque não tem nada mais contraintuitivo do que obrigar as pessoas a aprenderem CNV, sabe? Não tem nada mais contra Tipo, intuitivo? contraintuitivo do que Aham. obrigar as pessoas a aprenderem CNV. Uhum. Tipo, tem que ser uma escolha, assim, até sempre que eu passo no mundo corporativo, assim, eu falo, cara, tá bom, você quer que essa área aqui participe? Não tem como ser um convite? Vai ser muito melhor se estiver lá quem quiser estar lá, sabe? Claro. E aí, claro que seria muito gostoso se a CNV fosse ensinada nas escolas, mas, cara, e se ela for ensinada igual é ensinado matemática, sabe? Português? Como é que você vira para um professor, considerando a situação do professor brasileiro, né, de escola pública, e fala, então, agora você vai ensinar empatia para um Uhum. professor que está recebendo, né, está trabalhando em condições que longe das ideais, recebendo pouco pelo trabalho que ele presta para a sociedade. Pouquíssimo. Então, de alguma maneira, eu acho também que a comunicação não violenta, mais do que ensinada, ela precisa ser praticada por todo mundo que já sabe, praticada mesmo, assim. Eu falo aos meus alunos, cara, eu não formo turma, eu recruto, gente, sabe? É tipo, vamos que vamos, boto fé em vocês, hein? Aham. Então ela precisa ser muito praticada para as pessoas ficarem curiosas, assim, tipo, cara, por que essa pessoa, meu, conversa desse jeito? Como assim? Aí ela fala, entendeu? Tinha que ser um negócio assim, tipo, que contagia, que dá vontade de fazer, não uma obrigação, assim, sabe? Uhum. Mas isso é uma super utopia, imagina, aí não dá para acelerar processo nenhum dessa maneira, né? Mas Sim. aqui, de alguma maneira, eu acho que o grande problema de muita coisa no mundo é justamente querer acelerar as coisas. E Aham. tudo que a gente faz acelera, né? Tudo que a gente faz é para acelerar. Inventa internet para acelerar, inventa celular para acelerar. Nossa, acho que a gente precisa muito de pausa, assim. Eu não acho que a gente fisiologicamente está preparado para viver num mundo como ele está agora, na velocidade que ele está agora, conectado como ele está agora. Uhum. Sabe? Tá dando tilt, assim, nas pessoas. E aí é muito difícil, assim, porque eu também não é que Carol, maior bicho grilo, se mudou lá pra Floripa, agora quer parar o desenvolvimento do mundo, né? E não vai parar, eu sei que não vai parar. Eu sei que, de alguma maneira, isso tudo tá servindo. Imagina um cenário de pandemia que não tivesse internet, não tivesse celular. Essa questão do isolamento social não estaria nem sendo debatida, ia estar todo mundo na rua morrendo muito mais. Então eu reconheço que não tem só um lado ruim, mas a questão é, a gente precisa dar tanto valor para essas coisas, para a tecnologia. O que a gente entende por tecnologia é só aparelhos e coisas Uhum. tecnológicas, né? A gente dá o valor para a tecnologia de convivência também. Uhum. Né? Então, colocar isso como uma coisa importante da gente deixar no centro das discussões nas escolas, nas instituições que regem as leis ou a convivência em sociedade. Assim. Eu Uhum. acho um absurdo. Como os temas que são debatidos no Congresso, no Senado, são debatidos. Tipo, uma coisa importantíssima lá para o aborto. Você liga lá, teve que falar, meu, vamos ver o que vai rolar agora. Aí você vê a forma como eles debatem e fala, cara, desesperador. Desesperador. A gente devia fazer uma pressão absurda. Não, conversa direito. Eu quero entender o Vou que vocês estão aprender a falando. conversar. É só briga, é só falácia lógica, é só argumento ad hominem. Quem é você pra falar isso? Quem é o fulano? E nada de o ponto central, sabe? Todo mundo é reprovar no Enem, assim, por fuga ao tema, sabe? Entendi. É, É um absurdo. Isso dá uma aflição, né? E aí a gente vê assim, nossa, como é legal poder sentar, conversar com uma pessoa que está consciente sobre as palavras que estão saindo da boca dela, para não atacar, para não machucar outra pessoa, para criar um espaço de conversa. E isso é uhum, muito legal quando você vê esse lugar, né? E aí, vou fazer um paralelo aqui com o trabalho espiritual, tá? Tem muita gente que faz uhum, um trabalho espiritual,
né, vai lá, se ilumina, é uma brincadeira, tá? É uma certa sátira aqui. Vai lá, me iluminei, agora eu vou lá conversar com as pessoas e tudo mais. E essa pessoa que acha que se iluminou, ela se coloca num lugar de superioridade do ego espiritual, vamos chamar assim. Isso acontece também na CNV, tipo, eu fiz um curso, agora eu sei falar com os outros, né? Então eu vou me posicionar nesse lugar de que eu sou superior porque eu sei mais como falar com as pessoas desse jeito. Como que a gente cuida para não acontecer isso, Carol? Porque eu acho que isso é contraproducente, mas tem muita gente que sai tipo com uma estampa, assim, CNV, educador parental, não sei o que, não sei o que, para se sentir superior. Não parece que a intenção da pessoa é realmente servir, né? É. Ah, nossa, acho que é muito difícil, né? Essa pessoa ela teria que se isolar, assim, não ter uma convivência íntima com ninguém, porque todo mundo que convive mais próximo de alguém que pratica CNV sabe que essa pessoa explode, sabe que essa pessoa é uma pessoa normal, comum, que tem reações comuns, mas que ela Uhum, tá se dedicando a colocar aquilo mais em prática do que outras pessoas, né? uhum, Eu nunca vi, assim, alguém eu senti que a pessoa veio pra cima de mim falar, sabe, um CNVs, assim, mostrar que é, ela fosse superior. CNVs. E eu espero também nunca ter dado essa impressão pra ninguém, mas uma coisa que eu acho que acontece é, porque quando você começa a escutar CNV, a estudar CNV, você vê que tem muitas diferenciações. Então, uma porrada de obstáculo para empatia, que para gerar conexão é melhor não usar, é melhor tentar se conectar com a necessidade. Você vê a diferença entre observação e interpretação, entre sentimento e pseudo-sentimento, a linguagem do culpado inocente, a linguagem das necessidades, pedido vago, pedido específico, pedido de conexão, pedido de estratégia, pedido versus exigência. Tem uma porrada de coisas assim, se conectar pelo déficit da necessidade ou pela beleza da necessidade, tem um monte de diferenciação. E aí, às vezes, a pessoa está aprendendo e ela pira um pouco nessa metodologia. Tipo, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Sendo que nem é isso, assim. E aí, a pessoa fica meio estranha na hora de conversar. Sabe? Tipo, então você está dizendo que a sua necessidade, Rodrigo, é de mais esclarecimento sobre como. Sabe assim, tipo, a pessoa começa a usar a palavra necessidade, assim, Mas tipo, tem que várias nunca pessoas que ninguém fazem usou. isso, Carol. E aí eu acho que afasta, né? Você vê, ih, lá vem o coach, ih, lá vem o CNV, ih, lá É, vem o espiritualizado, ih, lá vem o ecochato. afasta, afasta. É uma pena mesmo. Mas eu vejo assim que, bom, daí, só que daí o próprio exercício da CNV é tentar entender por que a pessoa está fazendo aquilo, né? Então, eu acho que ela tem essa coisa de, tipo, cara, eu quero ser fiel ao que tá ali, sabe? Eu quero. É a melhor maneira que ela encontra de conseguir se conectar com as pessoas. Aí ela fica meio robótica, né? Eu gosto, eu sempre converso com os meus alunos sobre a CNV formal e a CNV de rua, porque eu acho importante conseguir gerar conexão com pessoas que não têm o menor conhecimento do que é CNV e que vão te achar ok da maneira como você se comunica, sabe? Não vão te Uhum. achar meio robótica assim. Então eu tento ao máximo e eu sempre coloco isso assim que é importante e eu tenho percebido que eu estou sendo reconhecido, meu trabalho tem sido reconhecido nesse sentido de ajudar as pessoas a terem essa fluidez maior com a CNV. Mas eu acho que o livro do Marshall, por exemplo, se você ler, você vai achar meio estranho. Eu achei. Falei, meu, quem fala desse jeito, cara? Se os caras falam desse jeito comigo, não sei, achei estranha, né? E tipo, pô, é um Marshall, que ousadia a minha, que arrogância a minha, talvez, né? Mas foi a primeira impressão que eu tive. Mas ainda assim ficou, tem alguma coisa boa aqui, né? E aí eu fui entendendo que aquilo poderia ser transformado e dito de algumas outras maneiras e que gerava conexão igual. Então, para mim, assim, o livro do Marshall ele é a gramática da CNV. Eu não falo igualzinho tá ali, Claro. né? Assim como a gente não fala igualzinho o nosso livro de gramática portuguesa lá, né? Seloia, falareis, tipo, a gente não fala assim. Mas a gente sabe que tá lá, que o norte tá ali, né? Uhum.
Então, eu acho que é mais isso, assim, Rô. Eu nunca vi ninguém com. Entendi. Isso é até é legal, assim. Eu não conheço mesmo ninguém da CNV que eu falaria assim, nossa, essa pessoa se acha, tem um ego imenso, sabe? Eu não Legal. vejo ninguém querendo. Todo mundo tem uma coisa de comunidade muito forte, assim. Todo mundo já sacou, assim, meu, sozinha não vai dar muito certo. Ah, isso é Vai ter que importante, ser né? junto. É. Ô, Então, acho Carol, que isso é um ganho. legal. Não, bom saber, porque atuando em comunidade é muito melhor sempre, né? Agora eu queria te perguntar, por que, como é que você descobriu a CNV, assim, em que momento da sua vida e qual foi o impacto? Eu sei que essa pergunta pode levar 1 hora para responder, mas para poder fazer outras, De tenta maneira ter. breve, foi super sem querer, Rô. Uma amiga viu que eu estava me interessando por esses assuntos de comportamento humano e tal. E aí ela me emprestou o livro, uma amiga queridíssima com quem eu morava, que até hoje, tudo que a Helena me recomenda, peraí, eu vou ver, porque ela é uma pessoa que eu admiro, assim, e tá sempre estudando coisas legais, ela é uma Uhum, super facilitadora de processos, assim. E aí aí eu li, achei estranho, foi isso. uhum, E aí, depois de alguns anos tendo lido o livro, eu fui trabalhar com um querido chamado Felipe Nastari, que trabalhou comigo no Instituto Thier lá no início. E ele veio para o Instituto Thier porque ele queria fazer o workshop de comunicação não violenta. Eu falei, demais! Então você pode me dar assistência nos workshops que eu faço de coaching e eu dou assistência para você no CNV. Aí no primeiro workshop que eu fui tentar dar assistência, eu tinha lido o livro assim, cara, eu não conseguia responder nenhuma pergunta. Porque tá aí uma coisa legal da CNV também. É meio de. Não, eu acho que não vai acontecer com ela o que aconteceu com o coaching. Porque você simplesmente você não consegue responder as perguntas se você não estiver vivendo o negócio de fato. Você uhum, não sabe por onde começar. E ali eu me dei conta, falei, cara, eu tenho, se eu quero realmente estar aqui nesse workshop com ele, eu tenho que tornar isso uma prática na minha vida. E aham. aí que eu comecei a colocar isso, pensar, né? Eu penso nisso toda hora. Eu assisto um filme e fico olhando como é que o diálogo se dá. Tudo eu reparo, diálogos. Se tá rolando conexão, se não tá, por quê. Aí, aí ficou para sempre. Aí eu nem trabalho mais com coaching, só trabalho com CNV. E quem quiser começar, né, aprender um pouquinho mais, assim, por onde começar a aprender sobre CNV? Meu, Além de tem fazer seus muita coisa cursos, legal. workshops e vasculhar lá o Instituto Tia. Bom, eu acho que primeiro ir na fonte, Marshall Rosenberg, tem o livro dele Comunicação Não Violenta, e agora a editora Palas Atena já traduziu um monte de livros dele, que são super Legal. legais, que estão disponíveis no Brasil. Quem fala, entende inglês, tem um workshop do Marshall de 9 horas, 3 horas, gratuito na internet. Claro, eu ofereço o meu curso. Tem uma página que eu coloquei todos os cursos gratuitos que eu já ofereci até hoje. Tem mais de 3 horas de conteúdo ali. Fora eu, tem o Dominique Bacter, que foi quem trouxe a comunicação não violenta para o Brasil. Então, acompanhar ele. Tem o Sven e a Carol Cassiano, que fazem um curso na Uniluz maravilhoso. Foi, tipo, um dos melhores cursos de imersão que eu já fiz. Tem a Sandra e o Yuri. Tem a Diana Bonar. Nossa, tem tanta gente. Ó, entre agora no Festival da Empatia no YouTube. Começou a rolar dia 27 e até depois de amanhã tem 42 facilitadores de comunicação não violenta que deram palestras 3 vezes ao dia, gratuitamente, e lá tem, tipo, muita gente dessa rede CNV no Brasil Legal. para conhecer e acompanhar o trabalho. Então, tem muita gente legal fazendo muita coisa. Que legal. O Carol, conta um momento da sua vida aí que a CNV foi muito importante e te ajudou a direcionar alguma decisão, alguma conversa. Nossa, tiveram tantos. Deixa eu ver um aqui que talvez eu nunca tenha contado. A própria mudança para Floripa. Tipo, eu conheci a Gabi, e aí ela até sabia que eu já tinha essa vontade de sair de São Paulo, né? E que eu era meio apaixonada por Floripa, e a gente juntas indo para um casamento, assim. E aí, de repente,
eu percebi, eu fui fazer um workshop de CNV com a Alan Side em Brasília, com as meninas do Instituto CNV Brasil, que também é incrível. Aliás, eu acho que a Jade está aqui na live. E lá eu falei, cara, tipo, minhas necessidades são essas de mais espiritualidade, de mais paz, de mais conexão. E eu acho que fazer essa mudança para Florianópolis seria uma maneira maravilhosa de né, ter essas necessidades mais preenchidas. E aí eu falei, bom, e agora eu tenho que conversar com a Gabi, né? E daí tem todas as necessidades dela. E aí, a carreira dela, como fica? Né? Então não é chegar para uma conversa falando eu quero muito, vamos. É tipo assim, eu quero muito, mas e você? Como que isso seria para você? E aí, várias e várias conversas. Então é tipo, não é só ou eu ou você, ou eu ou você. É tipo, eu e você. Como eu e você podemos fazer isso? É uma vontade sua também? Ah, nesse caso até era, mas tinha muitas preocupações. Então, diversas conversas por o negócio dar certo. Mas, por exemplo, agora falando de uma situação de um conflito, né? Teve uma vez, isso eu conto em alguns lugares, mas eu tava numa reunião de condomínio, nem namorava a Gabi ainda, era uma outra namorada que eu tinha, e a gente tinha acabado de se mudar para esse condomínio, era um condomínio novo. E as vagas de garagem ainda não tinham sido sorteadas. A gente era inquilina nesse condomínio. Só que tinham pouquíssimas vagas de garagem. Então, dependendo de como fosse ficar o sorteio, a gente podia acabar com aquela vaga péssima, sabe? É que você tem que tirar 2 carros da frente, tirar seu carro, voltar 2 carros e então sair para trabalhar. E aí, a Larissa viu isso e falou, meu, a gente vai nessa reunião de condomínio, que é a coisa mais chata que tem, mas a gente vai para tentar pegar uma vaga que não seja pior, porque ela trabalhava todos os dias, ela saía com o carro todos os dias. Beleza. Aí a gente chegou lá, oi, boa noite, tudo bem, tudo bem. Ah, beleza, coloca o nome aqui, ok. Aí eles falaram sobre um monte de coisa com o condomínio, caixa d'água, 1h30 de reunião, vamos lá sortear as vagas, beleza. Aí eles sorteavam o nome da pessoa que estava lá e chamava e falava, que vaga você quer? E a gente foi, tipo, a 4ª a ser sorteada. Então, tipo, a gente podia pegar a vaga, assim, nossa. Na hora que a gente foi sorteada, a gente falou, beleza, então a gente vai pegar aquela vaga. Aí uma mulher falou assim, não, mas elas não são proprietárias. Elas são locatárias, então elas não têm o direito de escolher. E a gente, tipo, 1h30 na reunião, tá ligado? Tipo, como que a gente ia saber? Que se a gente não podia falar assim logo no início, a gente ia embora, não ficava na reunião, né? Então, nossa, aí a Lari falou, como assim? Como que não pode editar? E assim, cara, porque, meu, se eu mudar agora, a gente vai ter que mudar a ata, tudo que a gente fez nessa reunião vai por água abaixo e tal. E eu já, tipo, nossa, não acredito, gente, pelo amor de Deus, a gente tava aqui o tempo todo, como é que vocês não falaram isso pra gente e tal? Vamos embora, vamos embora. A gente subiu o elevador, e aí eu já trabalhava com o CNV, né? E aí a Lari virou pra mim e falou assim, cara, não pode, não pode, eu não posso ficar com a pior vaga. Ela falou, meu, vai lá e conversa com eles. Você trabalha com o CNV, vai lá e resolve. Aí, beleza. Aí eu desci, né, no elevador, aí já veio a síndica. E aí eles já tinham terminado o sorteio lá entre os proprietários, né? Aí veio a síndica. E aí todo mundo aquele climão, né? Falar comigo, assim. Aí eu sabia o que tinha acontecido. Na hora que a gente recebeu a notícia, eu me sinto numa pressão, o que eu começo a fazer? Eu começo a me defender. Pô, mas eu tava aqui há 1h30, Ana. E eles, do lado deles, estão se defendendo também. Então, o que tem que acontecer? Alguém tem que ceder. Alguém tem que mostrar. Eu tô entendendo o seu lado. Eu tô escutando você. Tá? Ó, tô escutando. Entendeu? Eu escutei. Agora eu vou falar do meu lado. Então, eu sabia que eu tinha que fazer isso. E aí eu desci e a síndica já veio. Meu Deus, olha, é porque a gente não pode cancelar a ata da reunião, porque se a gente cancelar a reunião, tá lá. Aí eu terminei ela falar, e aí eu falei com ela, falei, sim, eu esqueci o nome dela. Fulana, eu tô entendendo. Se você ceder pra gente agora, tudo que vocês fizeram aqui, esses proprietários, nem todos moram aqui, vieram pra cá só pra essa reunião. Eu sei, se você tomar essa decisão, você vai estar beneficiando a gente, você vai comprar uma briga com todos eles, né? Então não tem como você tomar essa decisão só por mim. Meu, a expressão dela já mudou, assim, ó.
É. Falei, não, eu entendi isso. Ao mesmo tempo, eu não sei se ficou claro assim a nossa frustração. Era só uma questão de ter falado, então, desde o início da reunião, que a gente não ia poder escolher a vaga, porque a gente acabou participando de uma reunião, a gente opinou em outros temas, que talvez a gente nem pudesse opinar. Não ficou claro pra gente que a gente não teria nenhum direito como locatária. Aí ela fez, não, eu entendi, foi uma reunião demorada, né, tal. Aí ela falou, uma coisa, então, que a gente pode fazer. Eles já sortearam as vagas deles. Mas quem é locatário ainda não sorteou. E vocês foram as únicas locatárias que apareceram nessa reunião. Então, e se vocês pegarem um sorteio agora? Então, fora as vagas dos proprietários, vocês vão ter alguma prioridade entre as vagas dos locatários. Serviria para você? Ah, eu já. Pô, serviria. Maravilhoso. Ela falou, ó, pegou o mapa e falou, ó, qual vaga você escolhe que não seja nenhuma dessas que já está escolhida? Aí, beleza, tinha uma vaga que era no canto, que era meio ruim, mas era uma vaga da frente. Eu falei, eu gostaria dessa daqui. Ela falou, então beleza, então eu vou pegar essa daqui. Que era que, meu, tinha tudo pra dar uma merda. Tipo, porque reunião de condomínio, ninguém se gosta, ninguém tem conexão. Aí já, então, acha essa. Vamos achar essa daí, essa síndica, uma bruxa, os proprietários, uns opressores. E aí a gente ia ser o casal de lésbica treteira, sabe assim? Aí todo mundo se rotula, tal. Então, não, foi uma coisa de beleza, vou te escutar, até você saber que eu te escutei e depois você me escuta. E aí rolou. E aí, como isso tem muito, Legal. cansado às vezes. É. Então, assim, ouve a outra pessoa, entende o lado dela, e aí isso dá essa abertura para poder rolar alguma outra coisa depois que tem a ver com uma conexão entre duas pessoas. Exato. E Me faz, não vou fazer necessariamente. agora. Peraí. É desafiador, porque é isso. No momento eu tava frustrada. Nossa, só Ou bacana. tem uma frase do Marshall que é maravilhosa, que é toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, as pessoas, elas não chegam se explicando bem o que elas querem, elas não chegam falando da necessidade delas. Elas viram e falam assim, você é um folgado mesmo, né? E aí é nessa hora que ela precisa de empatia, sabe? Uhum. E não é à toa que a frase, seja você a transformação que você quer ver no mundo, é do Gandhi. Porque exige. Então te coloca num lugar que você leva total pro pessoal e você voltar e falar assim, eita, o que tá acontecendo com você? Vamos lá, vamos ver. Às vezes a gente precisa de um tempo, né? Eu tenho muito padrão de sair da conversa. Então, me dá um negócio, eu tenho um bug, eu preciso sair. Então foi isso. Esse tempinho que eu tive de subir o elevador e descer foi o tempo que eu lembrei. Ah, pera. A síndica tá numa sinuca de bico. Eu preciso mostrar para ela que eu entendi que ela tá numa sinuca de bico. Aí volta e conversa, né? Mas também tem momentos assim que com a prática, parece que você começa a enxergar assim as situações de uma maneira mais ampla, sabe? É muito louco assim. Umas coisas que não te afetam tanto pessoalmente, você já vê assim, todos os desdobramentos, por onde você pode ir. Então é bem interessante assim. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual melhor diálogo conseguiu ver ou soube que alguém teve na pandemia aí? Então, eu não tive muitos diálogos difíceis diretamente. Eu até fiz uma provocação lá no meu Instagram. Falei, gente, eu tô mesmo curiosa se tem alguém que ainda apoia esse governo, me conta, vamos conversar? Eu queria conversar, mas eu ninguém respondeu, ninguém. Aliás, um monte de gente me perguntou, alguém respondeu? Ninguém respondeu. Então, eu acho que de alguma forma até os meus familiares que votaram no Bolsonaro, assim, eles estão super arrependidos agora. Então, tá fácil para mim, sabe? Eu não tive um diálogo direto. A frase sobre agressão, Carol, repete, por favor, a Adriana tá pedindo. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, a pessoa não vai vir e vai falar assim,
fiquei chateada porque eu tô precisando de mais apoio aqui em casa, né? A gente, não sei, eu queria ver uma maneira da gente dividir melhor as tarefas, né? Da gente ter um relacionamento mais gostoso durante esse período tão intenso da pandemia. A pessoa não fala isso, a pessoa fala, você é um folgado, É. que não ajuda em nada, eu não aguento mais. Porra. Você É uma passou a vida. expressão trágica de uma necessidade não atendida. É. Ô, Carol, acho que vai ser a última pergunta que eu vou fazer aqui, porque a gente está chegando no final, aqui, mais 3 minutos, eu acho. Então, eu tenho várias conversas, tenho amigos que eu amo muito, admiro, mas, claro, a gente sempre tem pontos de vista e a gente consegue ter conversas educadas, ninguém se ataca, né, entendendo o ponto de vista do outro, e isso é uma maneira de enriquecer, eu acho, a nossa experiência também, e aprender, né? Só por entender outra perspectiva, você não precisa acreditar, ou achar que aquilo é certo, mas você aprende, né, com uma outra visão. E aí, uma das coisas que a gente sempre tem é essa coisa de que, gente, o capitalismo é assim porque o ser humano, esse meu amigo fala, não acredito em nenhum ser humano, nenhuma pessoa com 32 dentes. Porra, então eu não acredito em nenhum ser humano, a não ser aquele que tenha perdido um dente por implante, alguma coisa. Então ele fala assim, ele não acredita na humanidade, basicamente, acha que todo mundo é egoísta, quer se dar bem e passar por cima do outro. E aí eu fico me perguntando na CNV se isso tem a ver com a nossa herança de agressividade, né, de disputar o espaço, de ter que sobreviver a um bicho que quer te matar, uma fera, e criar e garantir teu lugar. Esse lugar aqui é meu, ninguém passa, e usar a palavra como expressão dessa violência. Então a pergunta é, isso é um instinto nosso que a gente precisa domar, ou na verdade a gente foi levado a acreditar que é assim e é diferente disso? Meu, Nós somos amorosos. tem um livro inteiro de um 2 minutos. biólogo. Beleza, tem um livro inteiro de um biólogo chamado Franz de Waal. Não sei como é que se pronuncia, de Sim. Waal, sabe? W-A... Americano não, holandês. W-A-L, é. Você sabe pronunciar, como é que é? Não, acho que é Deval mesmo. Só. É, a era da empatia. E ele fala que essa ideia de que é a sobrevivência do mais forte, é competição mesmo, o ser humano foi feito para competir, Uhum. ela é uma ideia que, tipo assim, entenderam isso da teoria da evolução do Darwin, que é a sobrevivência do mais forte, e trouxeram isso para justificar a construção de um conceito de sociedade altamente competitiva. Mas pior que nem a teoria da evolução do Darwin eles interpretaram certo, porque nunca foi a sobrevivência do mais forte. Sempre foi a sobrevivência do mais adaptado. Quem garante que nós somos mais fortes do que as bactérias? As bactérias estão aqui há bilhões de anos. E a gente está aqui há, sei lá, um pouco mais de 100 mil e se bobear a gente vai ser extinto bem antes delas. Elas vão continuar. Então elas são muito mais adaptadas do que a gente, né? Então, eu acho que... E aí ele fala, esse livro inteiro, então, é um tratado de vamos entender melhor as leis naturais, já que a gente vai inspirar o modelo de construção da nossa sociedade nelas. E aí ele prova por A mais B o quanto que a colaboração é um drive tão importante para a seleção natural quanto a competição. Se a gente... Quer falar algo? Leia o livro, 15 segundos, 13. Pessoal, essa live vai estar no youtube.com/humanos de negócios. Para quem perguntar, não precisa perguntar, já está lá. Então, por favor, assistam, compartilhem. Carol, muito obrigado. Te admiro muito.